Na sequência, a gente tem um assunto aqui que não cai na CPA 10, cai na CPA 20, cai na CE, que é política monetária. O que é política monetária? Tá? Política monetária é a política da moeda. Tá? Moneta, que deu origem ao nome monetária e também ao money, né? O dinheiro em inglês, dizem, era uma moeda da Roma Antiga. Então, política monetária é a política da moeda. Quem é que executa a política da moeda no Brasil? Isso cai na prova. Quem executa a política da moeda é o Banco Central. Então, o Banco Central, ele é o executor da nossa política monetária. Como é que funciona a política monetária? Simples. Com mais moeda, as pessoas compram mais, a economia expande. Com menos moeda, as pessoas compram menos, a economia retrai. Então, o governo ele tem uma meta de inflação e, com base nessa meta, ele vai executar a política monetária. Por exemplo, se a inflação medida pelo IPCA começar a ficar acima da meta, o governo, para controlar a inflação, ele vai enxugar a liquidez, ou seja, ele vai tirar moeda, né? As pessoas vão deixar de comprar, os preços vão parar de aumentar. Tá? Dentro da política monetária, a gente tem os instrumentos para colocar moeda, fazer a política monetária expansionista e instrumentos para tirar moeda, enxugar a liquidez, como se fala, ou fazer a política monetária reducionista. Tá? Então, moeda é atribuição do Banco Central. E como é que se coloca e como é que se tira moeda? A gente tem 3 instrumentos, os 3 caem na prova. Tá? Alguns autores colocam a própria fabricação, emissão de moeda e fabricação de papel moeda, M1 e tal, como um instrumento de política monetária, mas aí não está na prova. Tá? Os 3 instrumentos de política monetária que a gente vai ter na prova são esses aqui. Bati aqui. O open market, que são as operações no mercado aberto, o compulsório e o redesconto. E aí a gente vai ver cada um deles agora. Como é que se coloca e como é que se tira a moeda. Vamos começar pelo open market, operações de mercado aberto. Já caiu na prova qual é o principal instrumento de política monetária, qual é o instrumento do dia a dia. É esse aí, são as operações de mercado aberto, que são operações com títulos públicos. Como é que funciona? Quem emite o título público, ou seja, pela primeira vez que o governo vai pegar dinheiro emprestado, quem emite é o Tesouro. Então, o Tesouro precisa de dinheiro, vender um título para um banco. Esse banco comprou um título, ficou com ele em carteira e, posteriormente, o Banco Central pode comprar e vender esse título que já existe, ou seja, está no mercado secundário, para controlar a quantidade de moeda. Então, o Banco Central não emite título público, ele apenas negocia os títulos que já foram emitidos pelo Tesouro e estão no chamado mercado secundário. Esse detalhe é importante. Então, vamos lá. Se o Banco Central quiser colocar dinheiro no mercado, ele vai abrir a carteira dele e vai comprar títulos. O Banco Central coloca dinheiro e o Banco Central vai receber títulos. Então, o mercado vai ficar com mais moeda e vai expandir. Quando o Banco Central compra títulos, colocando dinheiro no mercado e tirando os títulos, o mercado vai ter mais moeda e vai tender a expandir. E como é que o Banco Central faz para tirar dinheiro do mercado através dos títulos públicos? Ele vai pegar um título público, tá? Vai pegar um título aqui de mentira, vai pegar o título público e vai vender. Na hora que o Banco Central entregar o título, o mercado vai dar em troca dinheiro. Então, o Banco Central vai, quando ele vende um título, ele tira moeda do mercado. Com menos moeda, as pessoas vão comprar menos
e vai diminuir, assim, a pressão inflacionária, tá? Então, é bom entender, eu gosto de entender e não decorar. Quando o Banco Central compra títulos, ele coloca moeda no mercado, o mercado expande, tá? Colocou moeda, comprou títulos, o mercado expandiu. Quando ele vende os títulos, ele tira a moeda, a economia retrai, ele enxuga a liquidez e isso vai reduzir a atividade econômica e, como eu falei, pressão inflacionária. Então, qual é o principal instrumento de política monetária? O open market, as operações com títulos públicos, e como eu expliquei agora, servem para colocar moeda no mercado, servem também para tirar, ou seja, fazer política expansionista e reducionista. Segundo instrumento, tá? Antes de falar propriamente sobre ele, eu queria contar uma historinha. A história dos bancos ela é contada de diversas formas, mas uma das formas que se conta é que os bancos surgiram como casas de guarda de moedas. Então, na Idade Média, o comércio era itinerante, feito de cidade em cidade por comerciantes, e lá nas florestas de Sherwood tinha bandidos como Robin Hood que assaltavam as diligências. Muito espertos, os comerciantes passaram a não levar as suas posses, as suas moedas nas viagens. Eles guardavam com pessoas que tinham reputação ilibada, teoricamente os primeiros banqueiros. Essas pessoas que guardavam moeda perceberam em dado momento que por mais que os comerciantes fossem, voltassem, colocassem moeda, tirassem moeda, eles sempre tinham uma quantidade X de moeda ali, que não era deles, claro, eles estavam guardando, mas que era constante ali nos cofres deles. O que foi que eles fizeram? Passaram, então, a emprestar esses recursos, que não era, pertencia a quem guardava, não era daquela pessoa que estava emprestando, e cobrava juros. Então, aí surgiram os bancos, a Igreja Católica começou a se chatear com a concorrência, proibiu, você não pode emprestar dinheiro ao próximo, lei da usura e tal. Os judeus que não obedeciam ao Papa passaram, então, não deviam nada à Igreja Católica, passaram, então, a exercer esse tipo de atividade, cresceram e até hoje são grandes banqueiros no mundo, e aí vai a história, tá? Então, aí surgiram os bancos. Qual é o grande perigo do banco e que já aconteceu em diversos momentos? Quando eu coloco o meu dinheiro no banco, vou lá e coloco R$100, eu tiro um recibo de depósito e está lá no meu extrato dizendo que eu tenho R$100. Então, vou lá, tenho R$100 no banco. O banco pega o meu dinheiro, os meus R$100, e empresta para outra pessoa. Aquela pessoa vai lá, faz um empréstimo de R$100 e saca lá no banco, sai com R$100 no bolso. Eu não tenho dúvida de que aquela pessoa também tem R$100. Tá? Então, nessa situação hipotética, meus R$100 viraram R$200. 100 que eu tenho no meu recibo, que eu depositei lá, e a pessoa que pegou o dinheiro emprestado que saiu com 100. Então, o banco ele cria moeda, a moeda escrita, a moeda escritural. Se cair em prova de certificação e tal, lembrar que moeda escritural não é o papel moeda propriamente, e sim a moeda escriturada pelos bancos. Os bancos têm o poder de multiplicar o dinheiro. Aquela pessoa que pegou os R$100 pode depositar no outro banco, que faz outro empréstimo, e esse recurso vai se multiplicando, o multiplicador monetário. O grande perigo dos bancos amanhã eu depositei 100 e vou lá no banco pegar meus R$100 e o banco diz, Antônio, eu não tenho mais os teus R$100 não, eu emprestei para uma outra pessoa. É a insolvência bancária. Então, para evitar que os bancos fiquem sem dinheiro, já que o banco empresta dinheiro que não é dele, os bancos centrais do mundo inteiro obrigam os bancos a depositarem uma parte do dinheiro lá no Banco Central para manter a solvência. Não empresta tudo que você recebeu, não. Empresta metade ou empresta 80%. Tá? Deixa 20 aqui, você pode emprestar até 80 dos 100.
porque é uma margem razoável. Na verdade, existe um acordo dos bancos centrais do mundo inteiro, acordos que são feitos, eles se reúnem na cidade suíça de Basileia e fazem acordos internacionais, né? Acordo que vai valer ali para aqueles bancos centrais. Eu acho que vocês já ouviram falar, quem trabalha em banco de Basileia e tal. Então, existe uma obrigação de colocar um dinheiro dentro do Banco Central para manter o sistema seguro. O Brasil, inclusive, trabalha com uma margem, né, de compulsório acima do exigido pelo Acordo de Basileia. Ou seja, nosso sistema, teoricamente, é mais seguro. Os bancos podem emprestar menos. Mas isso vem mudando um pouquinho. Quanto maior a alíquota do compulsório, quanto mais dinheiro os bancos comerciais, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, precisam colocar no Banco Central, menos dinheiro eles têm para emprestar. Tá? Então, uma forma de você aumentar a oferta monetária é reduzir o compulsório. Ah, mas as pessoas estão comprando muito, está tendo inflação, a gente tem que diminuir isso. Como é que a gente faz? Aumenta o compulsório, vai ficar com menos moeda no mercado. Então, se eu reduzo o compulsório, eu libero dinheiro para os bancos. Se eu aumento o compulsório, eu vou reduzir o volume de recurso ali circulando, tá, gente? Então, eu posso até pegar alguma notícia aqui no Google de redução de compulsório ou alguma coisa do tipo aqui para a gente dar uma olhada. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa aqui. Redução de compulsório. Ultimamente, como a economia já faz um tempo que está muito fraca, ela estava reduzindo o compulsório, né, para tentar colocar mais moeda no mercado. Liberar alguns bilhões de reais. Deixa eu ver se eu consigo aqui alguma coisa. Tenho notícias antigas, enfim, não estou achando aqui. Ó. Fevereiro de 2020, Banco Central muda regras e estima liberação de 185 bilhões. Ele estava reduzindo aqui o compulsório, né, em cima, cada CDB, conta corrente, cada tipo de produto ali tem um compulsório, e estava, né, reduzindo de 31% para 25%. Então, de cada R$ 100 que são colocados nesse tipo de instrumento, 25 ficam guardados no Banco Central. Tá? Então, fazendo isso, reduzindo o compulsório, o Banco Central estava liberando recursos, aí, liberando mais moeda, fazendo uma política expansionista. Tá certo? Vamos lá. Tem uma pergunta do colega que daqui a pouco eu vou responder. Se o Banco Central trabalha aumentando e reduzindo impostos, eu vou dizer que não. Aí é um outro tipo de política, é a política fiscal, e a prova brinca com essa separação entre política monetária e fiscal, e eu vou explicar bem direitinho daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Então, o segundo instrumento, o primeiro é o open market, e o segundo é o compulsório. E o terceiro instrumento de política monetária é o redesconto. O que é o redesconto? O banco pegar um dinheiro emprestado, talvez parte do compulsório, com o próprio Banco Central. Se metade dos clientes do banco amanhã resolverem ir no banco e sacarem tudo o que tem, o banco quebra. Qualquer banco não aguenta que metade de seus clientes saquem recursos. O banco vai ficar insolvente. E qual é a solução do banco? Primeiramente, pedir emprestado aos outros bancos. A gente viu aqui o CDI, mas os outros bancos vão desconfiar, vão ficar com medo, não vão emprestar. Então, ele vai pedir dinheiro emprestado ao Banco Central, os chamados empréstimos de liquidez ou redesconto, e o Banco Central vai cobrar uma taxa de juros e vai fazer esse empréstimo ou não. O montante de empréstimos que o Banco Central faz nesse tipo de operação, no redesconto, vai aumentar ou vai diminuir a oferta monetária. Então, esse é o terceiro instrumento de política monetária, talvez menos importante. Quando o banco está no redesconto, já está numa situação ali, está nas cordas, como se diz, né? Está numa situação muito delicada, inclusive essa informação não é pública, e o redesconto é, então,
o terceiro e último instrumento de política monetária. Vamos fazer uma recapitulação aqui? Política monetária expansionista. Como é que pode ser? Redução do compulsório, liberando dinheiro, reduz a alíquota de redesconto, aí os bancos vão pegar mais empréstimos de liquidez, ou quando o Banco Central compra títulos, colocando ali dinheiro no mercado. A política monetária reducionista é justamente o contrário, venda de títulos, aumento do compulsório, aumento da alíquota de redesconto, diminuindo, então, o volume de empréstimo. Ninguém vai querer pagar juros altos ao Banco Central. Tranquilo? Todos esses mecanismos de política monetária de moeda, moeda e juros, caem na prova. Política monetária, a gente está falando de Banco Central. Tá? O Banco Central tem o Copom, que a gente já falou sobre ele, que é o Comitê de Política Monetária, que implementa a política monetária, analisa a inflação e define a taxa Selic meta, como a gente já conversou. Né? Então, são 8 reuniões por ano. Explicou tudo isso quando falou de Selic meta. O outro tópico que tem aí dentro de política monetária é qual é a relação de juros, está lá no conteúdo da Ambima, por isso que está aqui o material, a relação entre juros e atividades econômicas. É o seguinte, e atividade econômica, tá, no singular. Se os juros estiverem baixos, a tendência é que com juros baixos as pessoas, né, que têm dinheiro consumirem mais, porque não estão ganhando nas aplicações financeiras, os juros estão baixos, e as que pegam emprestado, pegar mais empréstimo, então a economia gira mais com juros baixos. Muitos projetos são tirados da gaveta, porque fica mais fácil de viabilizar eles com juros baixos. Então, quando os juros estão baixos, a economia cresce. Quando os juros estão altos, a economia tende a cair. Tá? Não é uma relação exata, mas é uma tendência.